Olá, eu me chamo Gustavo, eu sou aluno do PPGI, eu sou orientado pelo professor Marcelo Marota e co-orientado pela professora Célia Guidi. E o título do meu trabalho é An Agent-Based Communication Architecture to Hybrid NOMA Decision. Então, a agenda da minha apresentação, eu vou apresentar primeiro a motivação da minha pesquisa, seguir apresentando o problema que a gente aborda, a nossa solução, seguir apresentando alguns resultados e, por fim, algumas considerações finais. Bom, a minha pesquisa, ela é em redes futuras ao 5G, né, redes móveis futuras ao 5G, com foco no acesso múltiplo não ortogonal, que é uma técnica de transmissão de dados, né. Atualmente, as redes móveis elas utilizam o acesso múltiplo ortogonal, que no acesso múltiplo ortogonal cada usuário ele é alocado, né, sozinho num recurso de tempo e frequência, né, e por ele ser alocado ali sozinho, né, de uma forma ortogonal, ele não sofre interferência de outros usuários, né. Já no acesso múltiplo não ortogonal, essa ortogonalidade ela é quebrada, né, e ele permite que os usuários compartilhem o mesmo recurso, né, ou seja, dois usuários podem ser alocados ali no mesmo recurso. E isso traz alguns benefícios, né, para a rede como um todo. É possível aumentar a eficiência espectral, aumentar a capacidade de usuários da rede, né? Porém, ele permite, né, uma certa interferência entre os usuários que utilizam o mesmo recurso. Já no acesso múltiplo ortogonal, como eu falei, uma conexão livre de interferência, porém, uma menor capacidade de usuários ela consegue ser. Né? Então, existe esse problema, né, que o acesso múltiplo ortogonal ele apresenta uma baixa eficiência espectral, porque os usuários estão sozinhos ali num recurso que muitas vezes esse recurso não é totalmente utilizado, né? A demanda do usuário é menor do que a capacidade máxima que cada recurso pode servir. E o espectro de frequência, né, que é onde as transmissões são alocadas, ele é um recurso escasso e costuma, né, ser muito caro, né? Então, a gente tem que utilizar ele da melhor maneira possível. E outro problema que existe é que o acesso múltiplo não ortogonal ele apresenta algumas complexidades ali para a sua aplicação, né? Ele depende de que os usuários, né, para serem alocados de forma não ortogonal, eles já atendem a alguns critérios que devem, né, que permitam com que seja possível essa quebra de ortogonalidade. Né? Então, a nossa proposta, a gente se baseia na premissa de que é possível trocar entre essas tecnologias, né, entre o OMA e o NOMA, e dessa forma a gente poderia explorar algumas oportunidades de forma dinâmica. Né? E a gente evitaria utilizar, no caso, o acesso múltiplo ortogonal quando a demanda desses usuários não atende toda a capacidade do canal, né? Ou seja, sobraria recurso, né? E a gente evita utilizar o acesso múltiplo não ortogonal quando não é favorável, né, a sua utilização. E, né, através dessa forma, tratar de uma forma dinâmica, a gente propõe a utilização de um sistema multiagente que possa tomar as decisões de qual técnica poderia ser utilizada. Então, para a gente começar a definir o nosso sistema, né, a gente definiu um modelo de um cenário de estudo, que seria um cenário onde dois usuários podem compartilhar o mesmo recurso em uma transmissão não ortogonal, ou então esse recurso só pode ser utilizado apenas por um usuário, caso não seja possível transmitir utilizando o acesso múltiplo não ortogonal. E os usuários na rede, eles conseguem decodificar os dois tipos de transmissão, né, sem problema nenhum. E caso a gente aloque esses usuários numa transmissão não ortogonal, a gente define uma taxa de dados que vai ser entregue para o usuário próximo, uma taxa fixa, e a gente maximiza, né, tenta maximizar a taxa que é entregue para o usuário que está mais distante da rede. Então, a gente chega mais na parte matemática do problema, né, que é como definir as taxas que cada usuário vai conseguir receber, né, na rede. Então, como eu falei do acesso multiportogonal, um usuário ele é alocado
sozinho, né? Ele ocupa aquele recurso sozinho. Então, é, a taxa de dados independe, ela é calculada da mesma forma, tanto para o usuário que está mais próximo à rede, quanto um usuário que está localizado mais distante da antena, né? E a única coisa que muda é, então, o canal que cada usuário enfrenta na rede. O canal é o meio de comunicação entre a antena e o dispositivo, né? Que ele acaba reduzindo a qualidade do sinal que chega para o usuário. Então é a única coisa que altera entre o usuário próximo à antena e o usuário longe da antena. Já no sistema não ortogonal, como eles compartilham o mesmo recurso, né? O usuário distante ele acaba sofrendo uma interferência do usuário próximo, né? Por isso a taxa de dados dele que é entregue para esse usuário possui um termo a mais, aqui diferente dos outros sistemas, que é dada pela interferência que ele enfrenta. E com isso a gente consegue então definir um problema de otimização, como a gente falou antes, para maximizar a taxa que é entregue para o usuário distante. Porém, quando a gente definiu esse problema, ele acabou se tornando um problema não linear e a gente precisou realizar algumas mudanças de variáveis para tornar o problema, manter o problema linear. E assim a gente conseguir resolver ele de uma forma mais simples, né? Então, a gente acabou utilizando ah, o inverso da taxa de dados do usuário que é entregue para o usuário distante, né, como variável. Então, como a gente está falando da taxa inversa, né, para a gente maximizar o nosso problema, então se torna uma minimização. E existem então 4 restrições para esse problema, né, que a primeira restrição ela é definida para garantir que toda a potência que tem na antena para transmissão ela vai ser dividida entre os dois usuários, não vai sobrar nenhuma antena, ou seja, se o usuário próximo da antena ele precisa de 20% da potência disponível, 20% vai ser entregue para o usuário próximo e os restantes, os outros 80%, vão ser entregues para o usuário distante da antena. A segunda restrição é para garantir que o usuário próximo, que a taxa de dados que é entregue para o usuário próximo, ela vai ser sempre maior ou igual a uma taxa pré-definida, que a gente definiu como beta. A terceira restrição é para garantir que a taxa do usuário distante ela seja sempre maior do que zero, né? Não pode ser zerada a taxa, ele tem que receber alguma coisa. E a quarta restrição é para garantir que o coeficiente de divisão de potência entre os dois usuários ele não seja igual, né? Não tenha um valor ali igual a 0,5. Ele tem que ser limitado entre 0 e 0,49. Então, a gente chega nas perguntas de pesquisa que a gente definiu, né, que são os nossos resultados, basicamente. A gente definiu 4 perguntas de pesquisa, né, e a primeira delas é como caracterizar o compartilhamento de recursos, explorando o trade-off entre as duas técnicas de múltiplo acesso. Então, aqui em azul, a gente tem a taxa que é entregue para o usuário distante, né, a curva em azul, numa transmissão ortogonal, ou seja, como se ele estivesse sozinho recebendo todo o recurso. Em verde claro, a gente tem a taxa que é entregue para o usuário distante, quando ele está alocado numa transmissão não ortogonal. E a taxa em ciano aqui, esse plano, é a taxa que é entregue para o usuário próximo na transmissão não ortogonal. Ou seja, como a gente define que ela é entregue sempre uma taxa mínima, por isso que é um plano, né? Ele sempre atinge aquele valor mínimo. E em vermelho seria a soma que é entregue para os dois usuários na transmissão não ortogonal. Então, é possível ver que quando a taxa desse que é entregue para o usuário próximo ela é baixa, né, a gente consegue maximizar a taxa do usuário que é entregue para o usuário distante, que seria o verde claro, e ela fica bem próxima à taxa que esse usuário distante receberia se ele estivesse recebendo uma transmissão ortogonal, né, livre de interferência. E já quando essa taxa do usuário próximo ela, né, tem valores maiores, a cobertura é um pouco mais difícil porque ele precisa de mais potência para atingir essa taxa e sobra menos potência para entregar para o usuário distante. Então,
a taxa do usuário distante ela fica reduzida. E em alguns casos, quando a taxa do usuário próximo ela é tão grande, né, que fica quase impossível de entregar qualquer taxa para o usuário distante, por isso que ele começa a reduzir ali, ficar mais estreita essa curva. Então, a nossa segunda pergunta de pesquisa, né, foi como a gente poderia modelar então essa decisão de qual seria a técnica a ser utilizada. E a gente modelou da forma mais simples possível, né, que a gente só utilizaria o acesso múltiplo não ortogonal se ambas as demandas fossem satisfeitas, né? Então, atingindo as duas demandas dos dois usuários, a gente poderia utilizar a NOMA porque não, né, não prejudicaria nenhum dos dois usuários. Caso contrário, essa transmissão seria feita de forma ortogonal, da forma já como ela é feita atualmente. Então, a gente chega na nossa terceira pergunta de pesquisa, que seria como definir uma arquitetura, né, que fosse capaz de implementar essas decisões. E com isso, a gente definiu uma arquitetura multiagente, né, que são dois agentes, que eles ficam, né, na unidade de processamento da antena, né. Então, existem os dispositivos que estão na área de cobertura dessa antena. Esses dispositivos eles informam para o usuário de serviço para o agente de serviço que a gente chamou, eles informam a quantidade de dados que eles precisam receber, né? Isso varia de acordo com o serviço que eles estão consumindo e qual é a qualidade de canal que cada um possui, né, num determinado momento da rede. Então, de posse dessas informações, o agente de serviço ele vai definir quais são aqueles pares, né, de usuários que podem ser alocados uma transmissão não ortogonal. E definindo isso, agente de serviço vai definir qual é o coeficiente de divisão de potência para esses usuários, que garante que pelo menos o usuário próximo vai ter a sua demanda satisfeita, né? E com isso, essa informação é passada para o agente de transmissão, onde ele vai verificar no momento em que ele vai realizar a transmissão se os dois usuários têm as demandas satisfeitas naquele momento. Se sim, né, como a gente definiu a decisão, né, se ambas as demandas forem satisfeitas, ele utiliza o acesso múltiplo não ortogonal. Caso contrário, ele vai utilizar o acesso múltiplo ortogonal. E aqui, né, como se fosse o workflow dessa arquitetura, onde a gente definiu em três fases, né, como ela funcionaria. A primeira fase, que seria ali de atualizar as informações e guardar essas informações na base de dados, que é basicamente a comunicação entre o serviço de agente e os dispositivos na rede, né? Depois, o agente de serviço ele vai processar os melhores pares, né, e vai definir qual é o coeficiente alfa para aqueles, né, o coeficiente de divisão de potência para aqueles pares que ele definiu, né? E toda essa informação depois ela é passada para o para o agente de transmissão, que vai verificar se ambas as demandas dos usuários podem ser satisfeitas ou não, e dessa forma ele vai decidir qual é a técnica que vai ser utilizada. Então a gente chega na nossa última pergunta de pesquisa, que seria como implementar esse sistema de comunicação, né? Como realmente fazer uma implementação física desse sistema. Então, esse sistema multiagente, ele já tem uma implementação no PAD, que é um framework de desenvolvimento de agentes, né? E agora o nosso objetivo até o final do mestrado seria tentar, então, implementar e validar essa arquitetura utilizando unidades de rádio mesmo, unidades físicas de rádio, que podem ser programadas, né, através de software. E algumas considerações finais. Alguns desses resultados foram... a gente fez uma submissão para o Globecon, que é uma das 3 maiores conferências na área de comunicação. A notificação de aceite está para sair para o dia 15 de agosto, a gente está aí na torcida para ser aceito ou não. E a conferência, então, está marcada para dezembro de 2021, né? Vai ser na Espanha. E, atualmente, né, a gente está trabalhando já com alguns outros resultados para uma submissão para um journal
na área de comunicações também, que tem o deadline de submissão no dia 15 de agosto, né? E a gente está fazendo um trabalho conjunto com o pesquisador Arman Farhang, da Universidade de Trinity College, né, em Dublin, na Irlanda. Então, é isso meu trabalho. Muito obrigado a todos pela presença e eu estou aberto a qualquer dúvida.